Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Está começando mais uma vez o Quinta Parede. E hoje estou aqui, né? Eu, Enzo, que estava um pouco sumido, mas voltei agora, com meus dois colegas, né? Queridíssimo Martinho da Vila. Fala aí, Martinho. E aí galera, tamo junto, aqui é o John. Hoje vamos trazer um filme bem da hora aí pra vocês. E, né, lá da escuridão do Tártaro, Senhor D. Pô, cara, eu achei que a gente fosse amigo. Você me chamar de colega? Poxa, eu fiquei magoado, cara. Mas e aí, galera? Senhor D aqui. Vamos falar sobre esse filme que tem o diabo. Aí, ó, Tártaro, diabo, né? Apesar que não é mitologia grega, né? Mas hoje vamos falar sobre O Diabo de Cada Dia, né? Filme que está disponível na Netflix. E quem vai falar sobre esse filme agora é o Senhor D. Tá. Então, sob a perspectiva de um pós-Segunda Guerra Mundial, acompanhamos personagens que vivenciam esses atos da guerra na sua vida, né? Após a guerra. E acompanhamos pessoas traumatizadas e muitas discussões sobre religião e sobre os limites do que é certo e do que é errado. Diabo de Cada Dia, o nome não podia ser algo, né? Leve, né? Tem que fazer jus ao nome, né? E também, esse elenco aí, né? Só os caras barril aí, só dos caras da Marvel. O elenco é pesadão. Quer Brabo, falar sobre o brabo. elenco? Antes de a gente mesmo começar, a gente tem o Tom Holland. Sim, o A gente tem Miranha. o Miranha. A gente tem o Bill Skarsgård, não sei se é assim a pronúncia, que é o It, a coisa. É ele mesmo. É, exato, né? Nós Sim, nossa. temos... Mais quem? Temos o novo Tem o Batman, né? Robert Ah, Pattinson. é... Robert Robert Pattinson. Pattinson. Temos também. Famoso vampiro varinha de condão, ele, né? É, né? Antigamente. Porque também participou do Harry Potter. Sim, Ah, a gente tem a Alice do País das Maravilhas também, né? É a Mia Wasikowska. É a Alice. é verdade. É porque ela tá tão velha, né? Nada a ver. Caralho! Exatamente. Porra! O cara. Quem Mentira, faz o man. papel da Helen, né? A coitada da Helen. Mas aí, Coitada. vamos. Vamos lá, vamos lá. Então, o senhor dele falou algo sobre o filme que a gente pode ser o nosso ponto de partida, né? Porque ele é um filme que, até certo ponto, ele trazia um ar, assim, pra mim, que estava assistindo, de bastante suspense, mas eu não entendia ainda onde ele queria chegar, né? Isso foi algo assim que me incomodou logo no início, porque ele vai traçando várias linhas, digamos assim, sem apresentar de fato o seu protagonista, né? E ele só vem apresentar o protagonista um pouco mais pra frente. Mas a partir do momento em que ele apresenta o protagonista, eu acho que passa a justificar tudo o que ocorreu antes, porque por causa da forma com que o diretor resolveu contar a história, né? Eu nunca li o livro no qual o filme é baseado, mas é um livro no qual histórias paralelas, digamos assim, são contadas, só que elas não são tão paralelas assim. Sim, cara, eu acho muito interessante a forma que o diretor, que é o Antônio Campos, ele fez alguns paralelos, sabe? E a abordagem do narrador, sabe? Eu nunca mais tinha assistido um filme que tem um narrador que ele descreve os fatos. Inclusive, esse é um recurso narrativo que aumenta o nosso suspense, né, em alguns momentos. E essa abordagem de
traçar planos paralelos. Por exemplo, na cena que o Willard, né, que é um dos nossos protagonistas, ele chega na cafeteria, no restaurante, se eu não me engano. E aí ele introduz, e aí passa o outro personagem, e ele fala assim, o narrador intervém e fala, tal pessoa naquele momento encontra a mulher que ele se casaria. E eles ficariam, ele conheceria ela como tal coisa e ela conheceria ele como tal coisa. Eu acho isso muito interessante, porque, como você bem disse, John, é uma adaptação de um livro. É livro pra caralho, sabe? É justamente a abordagem de um livro. Eu também, senhor D, nunca mais tinha assistido nenhum filme assim recente, né? Um filme novo, assim, por dizer, lançado, que tivesse a história narrada. Que normalmente esses filmes narrados, pelo menos eu no meu caso, não é comum de você ver no filme de um drama, né? Um drama meio que um drama religioso, barra policial, né? Normalmente você vê esses filmes narrados em histórias em filmes infantis, né? De princesa, algo mais assim, ou aqueles filmes de fantasias e tal. Isso me lembra vários filmes de fantasia, bem legal, assim. Mas, de drama, acho que foi a primeira vez. E eu, sinceramente, curti bastante, velho. O Diabo de Cada Dia é foda. Foda de fuder. Mas E. já. E a forma que a história é contada também, né, velho? Que vai. Porque se não tem também um rumo certo, só vai se tomar lá no. E aí nós temos a parte, nós temos, como eu falei, algumas pré-apresentações, né, de alguns personagens. Eu acho complicado até a gente falar sobre personagem nesse filme, porque são muitos personagens. A verdade é essa. É muita gente. E esse é um dos pontos mais incríveis do filme pra mim, porque ele consegue colocar muita gente, muitas linhas de história, né? E consegue, tipo, deixar tudo tão simples no fim, sabe? Deixar tudo tão conectado pro fim. Mas nós temos o. Peraí, calma. Que como eu falei, são Olha a muitos pesca. personagens. Sim, como eu falei, o Bill Skarsgård, que é o William Russell. E o William Russell, ele é o pai, né, do Arvin Russell, né? Arvin Russell, que é o protagonista, né? Que demora um tempinho para aparecer, mas Arvin é um garoto que é exposto a, como é que eu posso dizer, a um fanatismo, né, religioso desde criança. E esse é o principal ponto, digamos assim, do filme, né? Ele toca em questões religiosas e ele é exposto não somente pelo pai, mas também pela avó e outras pessoas, né, em sua volta, mediante ele vai crescendo. E esse ponto em relação à religião e o homem diante da religião é algo que o filme ele tem como sua, eu acho que, não sei se todo mundo concorda, mas eu acho que vai concordar. Que eu acho que é o que o filme tem como sua principal crítica, né? Porque é um filme que ele claramente mostra o homem, a ação do homem, né, diante, usando a questão religiosa, né, usando para o benefício próprio, usando como justificativa para a maldade, para a violência. E essa é a abordagem assim do filme desde o início. Ele deixa muito bem claro essa questão da hipocrisia, né? E o Arvin, até o filme apresenta o Arvin cresce meio que em meio a tudo isso. Sim, cara, eu acho que a cena que mostra melhor isso, tipo, ela tá logo no início do filme, sobre essa questão que você falou de violência e religião, né? É justamente a cena que o Willard, que é o pai do Arvin, ele tá na guerra, né? Porque ele serviu. E ele encontra um soldado crucificado, tá? Crucificado. E
depois daquilo, todo momento que ele vê uma cruz, ele lembra daquilo. Ele lembra daquela situação, que inclusive ele teve que matar o cara porque o cara tava sofrendo. Então, ele nunca contou aquilo pra ninguém. Ele sempre guardou. E, como você bem disse, desde que o Arvin era criança, ele foi doutrinado, né, digamos assim, a rezar quando ele fazer alguma coisa de errado, se arrepender pelos pecados. Até uma situação um pouco mais extrema, né, que acontece relacionado à mãe dele, né? Então, eu acho que a partir do momento que ele chega na casa da avó, ele já tá quebrado, sabe? Esse fator religião pra ele já quebrou a cabeça dele. E sobre essa questão de desenvolvimento de personagem que você falou, John, eu acho que a frase perfeita pra ilustrar isso é a que a Lenore fala, que é outra personagem que a gente vai comentar sobre ela mais pra frente, que ela fala: não é engraçado que dois órfãos como nós viemos morar na mesma casa? É. Porque o Arvin, né? Ele, em relação a isso, ele perde. Como você mesmo disse, ele é doutrinado desde criança a orar, né? Rezar e tudo mais. Só que por conta da situação, né? Que ocorreu lá com a mãe dele. E depois que ocorre também aquela outra situação com o pai, que é aquilo ali que é o ponto final assim, da. Como pode dizer? Que é ali que ele se toca, tipo assim, cara, sabe? Não creio mais, sabe? Se meu pai, que viveu a vida orando, me ensinou a orar, ele teve isso ocorrido. Cara, por que eu vou perder meu tempo, sabe, ajoelhado, pedindo a Deus pra acontecer alguma coisa, entendeu? E eu acho muito legal isso. Eu acho que depois disso aí que tem a reviravolta, né? Que ele vai morar com a avó, que também é uma mulher religiosa, e conhece a Leonor, que a gente vai falar um pouquinho, né? Que também é órfã e tudo mais, que né, é muito fiel. São opostos, né? O Arvin, ele é bem, não, que Deus o quê? Nada disso. E a Lore é, não, é testemunho de Jeová de domingo batendo na porta de casa. A quem, rapaz? Leonor. Eu falei errado, não foi? Lenore, pô. Lenore, né? Lenore. Isso. Ah, Valeu, Leonor. Nu. Ah, Acontece, acontece. é mesmo, O menino porra. tá de volta, o menino tá de volta. Ah, é porque eu também eu Se abreviei. não errasse o nome, não seria ainda. Né? Olha aí. Mas aí. Eu entendi essa. Então, né? Então Arvin ele cresce com toda essa exposição, né? É uma violência que ele sofre também, só que não é uma violência física, né? Ele sofre uma violência psicológica, né? Essa é a verdade. O Arvin ele sofre uma violência psicológica muito grande e ele cresce com isso. E como o Enzo já introduziu, né? Tem a Lenora, que é a moça que ele vive junto, né? E o filme ele traz juntamente com essa no mesmo, como é que eu posso dizer, no mesmo período de tempo, né? A Lenora, o novo pastor da igreja e outras linhas também narrativas que vão se desenvolvendo longe daquela pequena cidade. O legal, eu tava aqui raciocinando, é que esse filme, ele tem uma pegada meio Tarantino. Tipo assim, porque ele viaja muito, ele tem muito personagem, né? Por um exemplo, é Pulp Fiction, tem muitos personagens, e ele dá essa viajada em cada linha da história daquele personagem, né? E o Diabo Cadeira tem muito isso, né? Porque que você terminou de falar agora sobre o Arvin, né? E a Leonor
se eu não me engano, é uma diferença de idade de 1 ano ou são alguns meses, não me recordo muito bem, mas eles acabam se encontrando, né? E isso é legal, porque esse filme ele tem uma, eu senti que ele tem uma pegada meio Tarantino, né? E também tem essa parada, só quando chega num reverendo assim que ele já chegou mais velho, né? Que meio que para com eles e começa a viajar em linhas do tempo de outros personagens, né? Que também é a mesma coisa que acontece com o Tarantino, depois eles acabam se encontrando. E isso é legal. Eu não sei se vocês tiveram a mesma ideia que eu. Cara, eu achei sim que tem uma influência, que pode ter uma influência, né? Só que eu acho que, pelo menos nesse filme, eu tenho uma impressão que ele demonstra que as coisas estão acontecendo, tipo, em paralelo realmente, tipo, no mesmo momento, muito mais do que do Tarantino. Por quê? Porque o Tarantino, ele faz uma pausa pra mostrar pra você que é um capítulo diferente. Por exemplo, usando esse exemplo de Pulp Fiction que você falou, né? Enquanto ele não, ele só corta a cena pra outro personagem, sabe? Ou então mostra um personagem na mesma cena e ao invés de acompanhar o protagonista que a gente tá acostumado, ele acompanha outra pessoa, sabe? Eu acho isso muito interessante. Não é igual, Eu também mas tem acho. referência. Uhum. Eu acho que ele também lembra, mas assim, eu percebo que nesse filme, no caso do filme de Tarantino, um exemplo como foi citado Pulp Fiction, tem personagens que não cruzam com outros personagens. Nesse filme também não. Só que o que é que acontece? Esse filme tudo se volta para um personagem, sabe? É algo que não acontece em Pulp Fiction. Tudo nesse filme tudo se volta ao protagonista. Você não entende do decorrer do filme como as coisas vão se virar, voltar contra ele, mas tudo contra ele não, mas digamos assim, o encontro dele, né, seria melhor falar. É como se fosse, sei lá, sabe, um rio, tipo, vários riozinhos, sabe? E aí, tipo, junta os rios todos e faz um rio só. É tipo isso, tá ligado? E nos filmes de Tarantino é algo mais segmentado, digamos assim. Eu percebo que é algo que não necessariamente vai chegar a um ponto final. Nesse filme isso acontece, sabe? Sim, sim. Sim, sim, sim. Principalmente o lance com o Crow e a Sandy, né, cara? Que tipo. Enfim, vamos comentar mais pra frente, mas É eles muita cometem. gente, não, É. eu não lembro nem o nome. Eu Então, ainda. Não, Sandy, eu só lembro que você falou os dois juntos. Aí eu sei quem é. sim, tipo, eu comentei sobre eles porque eles são uma parada importante, tá ligado? E aí, tipo, convertem no final, né, com o caminho do protagonista. Enfim, não vou entrar em detalhes. Mas, é, o, eu acho que a coisa que ilustra mais esse caminho de violência que o Arvin está inserido, tanto psicologicamente, como o John falou, e de violência, né, é justamente que o melhor dia para ele com o pai dele foi o momento que o pai dele saiu para dar porrada nos caras que Sim, falou bosta, sabe? E mesmo tudo o que aconteceu que o pai dele fez em relação à mãe, em relação a ele, em relação ao cachorro, ele ainda é muito do pai dele, cara. Eu acho isso muito, muito forte do filme, porque é justamente, eu acho que é a questão que por causa do título, né, o diabo de cada dia, que essas partes ruins assim que ficam na gente, esses impulsos, sabe, que dizem que é por causa do diabo, né, que tem tudo esse lance de religião, o filme não deixa isso explícito, tá? Mas ele carrega muita coisa do pai. Tem um momento que ele faz a mesma coisa, que ele usa até a frase do sempre espere o momento certo, sabe? Dessas pessoas de merda, que existem muita gente inútil por aí. Enfim, ele fica repetindo coisas do pai dele. Então, eu acho um ótimo protagonista. E eu acho que esses caminhos que convergem ou não, vai muito bem.
Sim, sim, tem isso, né? Esse negócio do pai dele que ele pega. Porque, se você for pensar, o pai dele não. Poderia não ser o melhor pai, né? Porque cada doutrina religiosa e tal. Só que o pai dele ensinou isso, né? Tipo, nossa, esqueci agora. Você acabou de falar a frase e esqueci. Que tudo tem seu tempo, né? Uma parada meio assim, né? Espere que no momento que for pra ser, vai acontecer, né? E ele pegou isso, né, velho? Porque, assim, é uma situação ruim, né? A melhor coisa é de você aprender. Mas foi é um aprendizado que pode ser útil na vida e foi útil pra ele, né? Não só em relação àquela cena, né? Que ele. É um pequeno spoiler, não é tão importante isso não. Que foda-se. Que ele briga lá com o pessoal por causa da Lenovo, né? Porque como foi criado junto e tal, né? Tem aquele negócio de irmão e irmã e tal. E depois tem com outro personagem, né? Que é um personagem aí também que é importante, que é o Preston, né? O Reverendo Preston, que eu não lembro sobre o nome dele, né? Que é o Robert Pattinson. É o novo Batman, vamos ver como ele vai sair o novo Batman aí, né? Espero que, acho que vai ser massa. É, e o reverendo, né? O reverendo, o pastor, enfim, a mesma coisa. Ele tem. Ele. Ele é um. Como é que eu posso dizer? Ele é a personificação de algo que foi falado, que a gente já vem trazendo, Do filho da puta. Não, mentira. que é a hipocrisia Exatamente. religiosa, né? Pesado. A hipocrisia religiosa. E é porque ele é um reverendo, né? Acho que E o diabo no gosta filme é ele, de. man. E gosta de fazer. Tem uma personalidade totalmente podre, né? E também gosta de se relacionar, né, com as meninas da sua igreja, as filhas dos seus devotos, dos seus fiéis, né? E aí, eu acho interessante, apesar de ser um personagem que a gente odeia, mas eu acho interessante como é, como ele é trabalhado, sabe? Eu acho uma atuação muito boa do Robert Pattinson fazendo ele. E porque tipo, o filme ele traz meio que o ápice mesmo dessa parada, tá ligado? Dessa questão de degradação humana. É um filme que mostra assim, tipo, você odeia a todo mundo, tá ligado? Você consegue odiar a todo mundo assim. Quase todos que são é, são uns bandos de filho da puta, vamos falar assim. Todos que são filho da puta são realmente filho da puta, tá ligado? Não é aquela parada de eles são legais, não. A galera é realmente filho da puta. E no caso do reverendo, ele é um grande filho da puta. Então é isso. Ele é o filho da puta só supremo, né? Porque já começa assim, né? Na primeira vez que ele chega na igreja. Que, né, tem lá o banquete, o pessoal da cidade, né, leva. E a família, né, do Arvin, né, leva. Ela queria, né, porque eles são uma família humilde, né, são uma família humilde. E daí não tem dinheiro. E daí chega lá, leva víscera, né, assim, víscera, leva, acho que é fígado, uma coisa assim. É Pra fígado ele. de galinha. É fígado de galinha, né? Fígado de galinha pro cara, né? E, porra, víscera já não é. A gente come aqui na Nordeste, né? Porque a gente gosta daquele fígado. Mal passado. Mas lá, né? Deve ser uma coisa assim, um prato de pobre, né? Assim por dizer. Chega lá, pô, o cara. Mano, sério, juro por Deus. Aquela cena me deu um ódio. Subiu um ódio. Eu falei, caralho, mano. A mulher fez um fígado de galinha, molho pardo pra você e você tá desfazendo, velho. Qual foi, pivetão? Jogou um ketchup aí já foi, velho. O cara desmereceu, velho. Juro por Deus, velho. Me deu uma fome naquela cena e ao mesmo tempo um ódio. Mas na verdade, assim, o pior, eu acho que não foi essa questão dela ter se sentido. Ela ter se sentido humilhada e tal, mas porque ele gostou. E ele gostou do prato. E aí ele era tão manipulador que ele usou de um discurso no qual ele estaria ajudando uma pobre senhora justamente para se alimentar da melhor forma, né? É aquela questão. Ele se apropriou. Ele se apropriou, não. Ele fez um discurso
que na verdade a intenção dele era uma intenção completamente oposta à que o discurso dele fez parecer. E isso que era o maior problema, né? Porque ele não humilhou diretamente ela, ele não falou assim, seu prato é ruim, por que não? Ele falou que era um prato humilde, que não sei o que, porque ele era humilde, ele ia ficar com aquele prato, sacou? Foi meio que isso. Humilde. O cara tinha um Cadillac, meu amigo, na porta da igreja. Cara, tinha o famoso que é meu? Adoblou motel. Cadillac do motel. É verdade. Que era, né? Inclusive. Né? Que era Mas- o motel Cadillac. Cara, eu acho que, tipo, o momento. A gente vai ter que falar da Lenore mais, né, cara? Porque a gente falando dele também, eu acho que é importante. Sim, sim. O contraste, cara, que tipo mostra, tá ligado? Porque Oxi. ele tem um momento que ele chega, né? Ele justamente por causa desse sentido que John falou de manipulação e tudo mais, que inclusive isso é uma parada real, né, que acontece por aí, que eles se apoderam de corações fracos, tá ligado? E ele faz isso com a Lenore, né, que tá ali triste, porque todo dia ela ia rezar pra mãe dela, que ela não conheceu e tudo mais. Conheceu, né, na verdade. Que morreu quando ela era pequena. E aí ia lá rezar todo dia. E aí ela vai conversar com o pastor, né? E aí o pastor. Botou ela pra conversar. E aí acontece as coisas lá, né? E aí ela engravida. Eu vou ter que dar esse spoiler, velho, porque tem que ter o peso, tá ligado? Ela engravida. E aí, galera, como chamamos aqui na Bahia, se você é de outro estado, o cara dá uma de maluco. Entendeu? Então, E João sem braço. João sem braço, famoso. E aí ele fala, não, como é que eu posso ser o pai da sua criança? Que tudo que fizemos foi nos encontrar com o Senhor. Meu irmão, quando ele falou isso, ai, beleza. O melhor E é o o pior discurso, que né? Que ele faz, né? Pra poder man, transar nossa. com ela. E aí eu fiquei. E aí, tipo, o que acontece depois é muito pior. Não só pelo que acontece. Também pelo que acontece, claro. Puta que pariu. É muito pesado. Mas pelo contraste da cena, sabe? Que, tipo, ele faz um paralelo entre o que ele tá falando na igreja, pregando pras pessoas, e pra Lenore, sabe? E ele tá falando exatamente. Ele tá se contradizendo, sabe? Ele tá sendo hipócrita. E o filme, tipo, mostra isso explicitamente, né? E é absurdo, velho. Eu acho que pra gente odiar uma pessoa genuinamente, isso se deve muito ao ator também, né, cara? Eu acho que o Robert Pattinson, ele foi incrível nesse filme. Por ser tão filho da puta. Né? Eu acho que todos os atores foram muito bem nos filmes, né? Mas não era só o reverendo que gostava de transar, né? Temos aí também o nosso casal do sexo, né? Que é a Sandy e o Cal, né? Ótimo nome, eu gostei muito desse nome. Gostou? Casal do sexo. Ligue 0800. E do Só que você paga do pior jeito. Sim, o 2 já ia botar o número do Disque Sexo dele já na chamada. Pô. Na descrição do podcast eu boto. Pois é basicamente o seguinte, são dois casais de criminosos, né? São dois casais de criminosos que Puxa uma É um fotografia. casal, na verdade, né, mano? não tenho como não falar isso. É o seguinte, Fale. eles chamam você em homenagem
Aí você vai lá, ótimo, me dei bem. Tava só querendo viajar e ganhou medalha. Aí você vai pra homenagem. E aí quando chegar lá na homenagem, você morre, tá ligado? Esse é o problema da homenagem. Então esse casal, É homenagem eles mortal. matavam várias pessoas. E esse casal eu acho que é o principal ponto daquilo que nós falamos sobre narrativas ocorrendo de forma paralela, porque você não imagina até que ponto é, eles vão se encontrar com Arvin, por exemplo. Você fala, pô, estão em cidades distintas, os caras estão lá matando os caras. Então como é que eles vão se relacionar? E o filme, ele cria isso, né? Ele cria essa relação. É porque, né, velho? Você não espera que vai pegar uma carona. Aí você vai. Não, o melhor é a desculpa pra atrasar. Não, não, não. Eu tô com a vontade. Eu já sou meio velho. Vamos parar aqui pra eu mijar. E daí o cara se mete dentro do mato, num lugar paradisíaco, assim, tem um rio, cena de filme pornô americano, tá ligado? E ele Aí, ainda fotografa, né, mano? O cara pera aí, fotografa tudo. vou chegar nesse ponto. Aí o cara chega, eu acho, pô, que esse filme aí, se não for uma referência a Playboy, amém, viu? E aí chegou, parou lá o carro, e o cara fez assim, aí, velho. Minha mulher é mó gatinha, né? Quer dançar uma lambaçaia com ela? Que viagem do maluco, velho. E o cara chega lá, vai dar uma pimbada. Nem dá uma pimbada, né, velho? Ou dá uma pimbada. Acho que nem dá uma pimbada, né? Chega a dar, eu não sei. Aí o cara tira uma foto e depois morre. Opa aí, velho. É a famosa transa mortal. É o nome desse negócio aí. É um bom nome de filme pornô, inclusive. Meu Deus do céu. Deve existir, Mas. se duvidar. É, cara, eu acho que isso é o. Pô. Porque assim, o reverendo, ele. Claro que ele tem consciência do que ele tá fazendo, né? A maioria dos personagens. Na verdade, tem alguns personagens que eles têm consciência plena do que estão fazendo, como o reverendo e o. E o casal, né? E O o, Cal. e o casal, né? Mesmo que em alguns momentos pareça que a Sandy tá se arrependendo, eu acho. Também. Mas tem gente que faz isso com uma fé cega, tá ligado? Como o Roy, né? Que inclusive chega um momento que ele encontra eles também, né? E tudo mais. Mas o que eu acho louco relacionado a esse casal, né? É que o cara, ele tem. Todo mundo tem alguma coisa com Deus nesse filme, sabe? E a justificativa, né, que dá, inclusive é o narrador que fala isso, sobre os atos dele, é que ele acha que só na presença da morte ele podia sentir a presença de algo como Deus. Que esse ato que ele tá fazendo, essa série de assassinatos, né, é algo como uma religião pra ele, cara. E tipo, isso eu acho que é o ápice do tipo, Da loucura? da loucura, sabe? Do quão pode chegar o extrapolar do conceito de religião e de Deus, sabe? Porque, tipo, isso é comum, não é comum, mas isso acontece, velho. Isso já aconteceu de verdade, sabe? Uhum. Então é foda, é foda. Então é isso, pessoal. Já comentamos bastante sobre vários elementos desse filme, né? Tentando, claro, preservar vocês de spoilers para não estragar a experiência de vocês. Às vezes é necessário. Mas eu queria saber de vocês, meus queridos amigos, quantas paredes vocês dão para O Diabo de Cada Dia, começando com nosso ilustre Enzo, que está de volta. Fala aí, mano. É foda, viu? De fuder. Tô logo 5 paredes. Dou 5 paredes. Eu vou dar 5 paredes pra esse filme. Porque. Primeiro,
Eu gostei muito da pegada de ter a narração no filme. Segundo, os atores. Nossa, os atores estão... Tom Holland. É o brasileirado. É o brasileirado. O cara já é meu íntimo já. E, né, todos os atores trabalharam muito bem. Principalmente no meu, assim, né? Que já foi citado. Que é o reverendo, né? Que é o Robert Pattinson. E terceiro, a religião, né? Tocar nesse fato de religião, que é algo muito delicado, né, velho? E eu gostei pela forma que ele joga, ele faz na história assim, mas também não ataca diretamente, sabe? Ele, não, tá aqui, tá acontecendo, não tô atacando diretamente, mas tô dando aqui uma indireta. Eu acho legal. Dos 5 paredes, ainda bota um quadrinho de lá doce lá. E quero saber de você, queridíssimo Martinho da Vila, né? O cara é sonoplasta. Meu queridíssimo Jonathan. Então, eu dou 4,5 paredes. É um filme que eu gostei bastante. O fato de eu ter dado menos que 5, né? De ter dado 4,5 paredes, é porque no começo do filme eu achei um pouco arrastado. Eu achei o começo um pouco arrastado. Eu não sei se era meu cansaço, mas eu até dei uma cochiladinha de leve, porque eu assisti o filme de mais tarde, né? Aí eu dei uma cochiladinha assim, eu tive que voltar tudo. Mas depois que o filme me prendeu, ele me prendeu de verdade. Mas no início eu achei ele um pouco arrastado, um pouco lento e tal. Então por isso eu dou 4,5. E é isso. Ah, e agora eu vou passar pro senhor D falar sobre suas paredes. Obrigado, John. Como sempre, lembrando de mim, cara. Então, cara, Eu. Eu acho que eu vou dar 5 paredes, cara. Eu não tenho. Analisando friamente, eu não tenho nada que tenha me desgostado desse filme, sabe? Eu gostei bastante das atuações. Não só dos que estavam no plano principal, digamos assim, mas os coadjuvantes também, como o tio Urkel, a avó do Arvin, o próprio Roy, né, que tem um momento que aparece lá e fica lá, o aleijado também que toca violão, dentre outras pessoas. Eu acho que a atuação deles é muito boa e os protagonistas relevam isso muito bem. Inclusive com o lance do sotaque, né, cara? Eu acho que faz toda a diferença você assistir esse filme, inclusive com o idioma original. O sotaque me lembra muito de Forrest Gump, sabe? Mamá mal, esse sabe? Eu acho muito parecido. Parada meio Eu acho que o igual. lance um pouco de interior, né? Sim, sim, exatamente. Porque Exatamente. é do interior, né? Se você for lá ver. Sim, Knockenstiff. Sim. É do interior, bem do interior. Que interior aquele ali, viu? Quase mata. Mas. Sim, é isso. A questão da montagem do filme eu acho muito interessante. Eu acho muito legal a forma que ele colocou com essa influência que nosso querido Enzo comentou, que meio parecida com Tarantino em alguns aspectos. E a forma como ele conta acontecimentos sobre os personagens em paralelo, eu acho muito da hora. E é isso. Eu dou 5 paredes. Mas eu acho que podemos comentar sobre as curiosidades, né, nesse exato momento. Queria saber de vocês, meus amigos, se vocês têm alguma. Eu tenho. Eu tenho duas. Tá. Então, as duas curiosidades, né? Que a primeira, né? Como o senhor D acabou de falar, que é do sotaque. Eu espero não estar roubando coisa de ninguém, mas desculpa. Que o Robert Pattinson, né? Que é o reverendo Preston, ele mesmo fez o sotaque dele. Não teve nenhuma influência externa, né? Normalmente os atores ele tem uma pessoa que trabalha com a voz. O Robert, ele não fez isso, ele trabalhou por ele mesmo e ele não mostrou a ninguém até o primeiro dia
da gravação. Tanto que foi elogiado pelo diretor, que... foi elogiado pelo diretor, que eu não me recordo quem é o diretor agora. Mas que ele falou, você é maluco, mas deu certo, ficou legal. Vou falar só uma, porque senão eu vou roubar as curiosidades. Então vai ser só essa mesmo, não vai ser as duas não. Porque eu não achei muita curiosidade desse filme, então acho que vocês também não devem ter achado. Eu vou passar a bola agora pro queridíssimo senhor D. Então, cara, a minha curiosidade é sobre. Porque nós temos o xerife, né? Que inclusive não comentamos muito sobre ele, porque, como comentamos, tem muitos personagens nesse filme. E ele tá envolto de praticamente todas as tramas do filme. Então comentar sobre ele traria muitos spoilers. E ele é vivido pelo Sebastian Stan, que ele foi o Soldado Invernal no universo Marvel, né? Só que quem ia fazer o papel do xerife era o Chris Evans, companheiro dele de Marvel, que faz o Capitão América. Então, assim como na Marvel, o ator do Capitão América ele teve que passar a bola para o Sebastian, porque teve conflitos de agendas e tudo mais, né? A minha outra é o sobre o narrador, né, da história. Espero não estar roubando de você, John, essa curiosidade. Que o narrador é o próprio criador do livro que o filme é baseado, que é o Donald Ray Pollock. E isso é muito interessante. Isso é muito da hora, porque é o cara que escreveu a porra toda, né, velho? Então ele tem toda a propriedade pra falar do filme dele, do filme adaptado, né, enfim. Então, né? Na verdade, eu acho que já falaram bastante. E eu não vou falar, não. É porque eu ia falar sobre. Eu pensei em falar sobre Tom Holland e Sebastian Stan. Só que você falou que já Sebastian Stan ia fazer o papel do xerife, né? E Sebastian Stan, como ele era o Soldado Invernal, que você já falou, ele participou de 3 filmes, né? Já com Tom Holland no universo cinematográfico da Marvel, né? Que é o filme do Capitão América, o filme Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. E Vingadores Ultimato, tá ligado? Então, eles são já parceiros de um certo tempo. Como também o Tom Holland também atuou com Robert Pattinson no filme Z, A Cidade Perdida, de 2016. Sim, sim. Eu só queria comentar mais uma, cara, que eu não sei se você viu também. Open Bar. Se for, também tem mais uma. É a última. Que esse filme ele é produzido pelo Jake Gyllenhaal, né? Que comentamos bastante no nosso último programa, que foi o Quinta Categoria. Ele foi produtor executivo desse filme. É só isso mesmo. Tá. Valeu. Então, né? as aranhas também, as aranhas na cara do Roy eram de verdade. Não quero saber não, Vada. Ninguém liga. De aranha. Então, aranha, você quer saber de aranha, você ouve o podcast anterior, que a gente vai falar de O Homem Duplicado, aí você vai saber da aranha. Olha aí. Mas então, estamos chegando ao fim, mas como estamos chegando ao fim, gostaríamos de lembrar vocês de acessar os nossos perfis em redes sociais. O nosso Instagram é o _Quinta Parede. Nós também temos um Twitter que não é muito utilizado, né? Mas é @Quinta Parede. E temos o nosso perfil no YouTube, né? Que é Quinta Parede também. Você pode encontrar a gente em todas as plataformas de streaming de podcasts, as mais conhecidas e outras até não tão conhecidas, as mais conhecidas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, e você pode ouvir a gente através dessas plataformas, tá certo? Então, galera, alguém tem alguma consideração final? Vote consciente. Eu gostaria de falar mais uma coisa também. Nós temos
mais um episódio dessa temporada, certo? Esse episódio que você está ouvindo é o nosso 24º episódio. E quando nós fizermos... É correto? Tudo correto. 29º, man. 29º. É o nosso 29º episódio. E quando nós fizermos 30 episódios, que será o próximo, nós vamos dar uma pequena pausa. Uma pequena pausa para quê? Para nós descansarmos também, mas também pensarmos no que mudar, no que fazer, no que alterar, uma nova roupagem para o nosso podcast. Então, já está avisado desde já sobre a nossa possível pausa, certo? E como ninguém tem nada a declarar, ninguém tem nada a falar, valeu galera, tamo junto.